Salve, ladies and gentlemen, eu espero que todos estejam muito bem e hoje eu quero conversar com vocês sobre algumas coisas que aconteceram essa semana no mercado como um todo e também no mercado de criptomoedas e com certeza o assunto do momento. Recentemente tivemos a decisão de taxa de juros lá nos Estados Unidos e, para a surpresa de ninguém, na verdade, não houve alteração nenhuma. Porém, nós tivemos a ata da FONC, onde basicamente é uma ata feita pelo Banco Central dos Estados Unidos e também aquela tira dúvidas onde algumas pessoas vão fazer algumas perguntas para Jerome Powell, o presidente do Banco Central dos Estados Unidos. Começando então pelas decisões feitas pelo Banco Central dos Estados Unidos, eles anunciaram que ainda projetam 2 cortes de juros ainda esse ano de 2025 na sua taxa de juros. Então, eles estão programando que provavelmente o primeiro corte ocorrerá em junho desse ano, de acordo com os dados que nós temos aqui, e também vão aguardar alguns outros dados, mas eles têm uma folga até o final do ano para fazer mais um corte. Não só isso também, mas o Banco Central também anunciou que ele vai desacelerar a diminuição do QT. Ou seja, aqui diz que basicamente eles estão reduzindo 25 bilhões por mês, mas a partir de abril eles vão diminuir essa redução de 25 para 5 bilhões. Para quem não sabe, o QT é basicamente uma política monetária usada por bancos centrais para diminuir o seu balanço patrimonial. Então, isso aí é mais ou menos desestímulo na economia. Se eles anunciarem que vão parar de reduzir, isso vai ser extremamente positivo. Mas só pelo fato de eles anunciarem que vão reduzir essa redução que eles já estão fazendo, já é algo muito interessante para o mercado, porque o próximo passo provavelmente será eles anunciarem que não irão mais reduzir o QT. E essas duas notícias são importantes para o mercado de criptomoedas porque elas estão totalmente interligadas à liquidez global. Quanto mais dinheiro na economia, melhor para os investidores. E geralmente quando tem mais dinheiro na economia, mais risco eles acabam correndo. Ou seja, investir no mercado de criptomoedas. Mas nem tudo são flores. Infelizmente, essas incertezas políticas e também tarifárias do Donald Trump estão fazendo com que não só os investidores, mas até mesmo o Banco Central dos Estados Unidos esteja fazendo e tomando decisões com muita cautela, pois a gente não sabe o que isso pode causar. Uma certeza que basicamente as pessoas, os investidores e até mesmo o Banco Central têm em mente é que qualquer tipo de aumento de tarifas e guerras tarifárias onde um país aumenta contra o outro, isso vai gerar inflação. Porém, Jerome Powell, o presidente do Banco Central norte-americano, disse no seu discurso que isso não é uma preocupação principal deles, porque eles disseram que esse aumento pode impactar sim a economia como um todo, mas isso já aconteceu no passado. Então, o fato de já ter acontecido isso no passado, eles estão fazendo com cautela, mas ainda assim a sua maior preocupação é a inflação principal dos Estados Unidos, que está caindo de certa forma, mas o mercado de trabalho ainda continua aquecido. Então, apesar dessas ameaças tarifárias dos Estados Unidos, o Banco Central disse que essa não é a principal cautela dele. Voltando agora então para as notícias positivas do mercado de criptomoedas, a SEC, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, recentemente desistiu do seu processo contra a Ripple. Para quem não conhece, é a XRP, uma criptomoeda muito famosa, uma das maiores do mercado e também uma das mais antigas. Apesar de eu não ser muito fã desse ativo e não investir também em XRP, é inegável que essa notícia é extremamente positiva para o mercado de criptomoedas, porque ela traz uma segurança a mais jurídica e também uma segurança para os investidores investirem no mercado de criptomoedas. E tem mais, recentemente foi lançado o primeiro ETF de Solana em futuros nos Estados Unidos. Então, finalmente agora nós temos futuros de criptomoedas na Solana, na Bolsa de Valores, e isso está mostrando cada vez mais que não só o Bitcoin, mas também como outras moedas relevantes do mercado cripto estão entrando na mão de grandes players, no olhar de grandes players. Não é apenas as pessoas que estudam agora, que estão interessadas nesses ativos, mas sim pessoas que estão no mercado tradicional, que estão olhando com bons olhos o mercado de criptomoedas. Mas antes que eu te mostre os próximos dados, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe aquele seu comentário, o like e mande para qualquer amigo que você tem certeza que vai ajudar. Indo então agora para os próximos dados que eu tenho a vocês, eu tenho aqui o Bitcoin Exchange Liquidation Map. É basicamente um mapa de liquidações do Bitcoin de quase todas as corretoras
de criptomoedas. O que eu quero mostrar ele para vocês? Se vocês verem aqui, pessoal, essa parte de linha verde, ela mostra exatamente a soma de quanto dinheiro tem acumulado em liquidação no preço do Bitcoin. Como assim, Matheus? Não entendi. É simples. Tá vendo aqui, ó, no mouse? Tá em 96 mil dólares. Ou seja, se o preço do Bitcoin chegar em 96 mil dólares, mais de 6,73, 6,7 bilhões de dólares serão liquidados. Quando uma pessoa está no mercado futuros e está alavancada e ela acaba sendo liquidada, a ordem dela é executada a favor de onde ele está indo. Ou seja, se o mercado está subindo, é como se fosse uma ordem de compra. Então, se o preço chegar em 96 mil dólares, por exemplo, estou dizendo que só em ordens de liquidações adicionaria quase 7 bilhões de dólares positivos no mercado de criptomoedas, no mercado do Bitcoin, né, no preço do Bitcoin. Enquanto que aqui no shorts, né, são as pessoas apostando numa queda, é menor do que está em long. E aonde que eu quero chegar com isso? Basicamente, pessoal, eu trato esse dado como se fosse um ímã, onde mais tem um valor, né, de liquidação. O maior valor de liquidação está em 99 mil dólares, por exemplo. Mais provável do preço chegar lá. Porque geralmente ocorrem muitas manipulações no mercado e também quanto mais dinheiro acumulado, realmente é como se o preço fosse atraído para esse ponto. Tá? É claro que é uma jogada dos big players e também das corretoras, mas é muito interessante ver esse tipo de análise, porque recentemente o maior ponto de liquidações que nós tínhamos no mercado era os 77, 76 mil dólares. E o que eu posso dizer? Nós chegamos lá e pegou todas essas ordens de liquidações. Então eu acredito que isso possa acontecer novamente, só que agora de forma positiva para o preço do Bitcoin. Ele subir e chegar lá em próximo de 96, 97 mil dólares. Vamos olhar de perto isso aqui. O outro detalhe que também eu acho interessante é aqui o Total Bitcoin Spot ETF Net Inflow, que é basicamente o gráfico onde mostra as entradas e saídas de capital do Bitcoin por parte dos ETFs. Então, as barras verdes, elas representam um fluxo de entrada, né, um fluxo positivo, ETFs comprando, né, fundos de investimento comprando Bitcoin, enquanto que a barra vermelha mostra a saída, a venda de ETFs de Bitcoin. Então a gente consegue ver que depois de longas semanas de vendas, né, por parte dos ETFs, nós estamos vendo aqui uma entrada novamente positiva por parte deles. E quando aconteceu isso da última vez, pessoal, foi lá em mais ou menos novembro de 2024, a gente teve um aumento, né, crescente de entrada positiva no preço, né, de Bitcoin por parte dos ETFs, que fez com que o preço subisse aos famosos 100 mil dólares. Então eu acredito realmente que agora eles vão voltar a comprar. O mercado internacional está tendo um pouco mais de calma em relação aos problemas tarifários, às taxas de juros, às projeções do Fed, a inflação. Então os investidores, né, os ETFs acabam ficando um pouco mais tranquilos em investir mais em Bitcoin. Indo então para o último dado que eu quero trazer a vocês é o múltiplo de Mayer. Pessoal, é bem simples, tá? Basicamente o múltiplo de Mayer é esse valorzinho aqui em azul, que é feito um cálculo por trás disso, né, para chegar nessa conta, mas o que eu quero mostrar é o seguinte, geralmente, historicamente dizendo, todas as vezes que o preço, né, o múltiplo de Mayer fica de 1 abaixo disso, é um ótimo ponto de compra. Então eu acredito que independente de que contexto do mercado nós estejamos, né, independente se o mercado vai continuar, não vai ter guerra, o mercado vai voltar a subir e tudo vai se organizar, vamos dizer assim, se está abaixo de 1, é um ótimo ponto de compra. E a gente teve essa oportunidade quando o Bitcoin estava entre 80 e um pouco abaixo disso. Mas mesmo assim, nesses preços atuais, ele está em 1,03. Eu acredito sim que é um ótimo momento para acumular Bitcoin. Ou seja, pessoal, aquele resumo básico sobre tudo que eu acabei de dizer, eu estou otimista e, na minha visão, o contexto macro é a favor do mercado de criptomoedas, já que a liquidez global está subindo, a taxa de juros provavelmente vai ser cortada no mínimo 2 vezes esse ano. O QT finalmente está diminuindo, mostrando sinais de que em algum momento vão parar, né, de vender os seus títulos, desestimular a economia. E também, na minha visão, é um ótimo e excelente ponto de compra. Várias pessoas cada vez mais estão atentas e querendo investir no mercado de criptomoedas, não só investidores tradicionais, mas até pessoas que nunca investiram na vida. Então eu acredito em sim
sim que nós estamos tendo uma grande adoção no mundo todo. São várias notícias positivas para apenas olharmos agora no preço, né? Ah, o preço está caindo. Tudo bem, na minha visão, é oportunidade. Então eu acredito sim que o mercado vai se recuperar ainda esse ano e nós estamos ainda um pouco longe do bear market. Com isso, eu vou ficando por aqui, pessoal. Até a próxima.